Graças a paz, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que vocês passaram aí por esses dias? Eu não sei o horário que você está ouvindo nesse vídeo, mas já quero declarar as bênçãos do Senhor sobre o seu dia, sua tarde, sua noite, sua vida, sua casa. Eu quero falar para você, fica nesse vídeo, porque hoje foi um vídeo bastante pedido por algumas pessoas. Eu quero falar de um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje, a qual a gente tem visto tantas coisas. Eu vou falar sobre um pouco, né? Sobre o discernimento espiritual. Então fica nesse vídeo até o final, entenda aquilo que o Senhor quer falar com você através do discernimento. Todo mundo precisa, você precisa aprender sobre o que é o discernimento espiritual para a sua vida, né? A sua vida espiritual, a sua vida cotidiana, o seu ordinário, para você aprender de que forma o discernimento é importante na sua vida. Eu costumo dizer que o discernimento espiritual é uma das coisas mais importantes, principalmente agora no ano de 2026, de uns anos para cá. A gente precisa muito do discernimento espiritual. O que é o discernimento? A palavra discernimento significa perceber, distinguir, separar, julgar corretamente. No texto bíblico, discernir algo é enxergar além do que os olhos naturais podem ver. É reconhecer a origem espiritual de uma pessoa, de uma situação, de uma movimentação, uma manifestação, a fonte daquilo, né, que está acontecendo. Então, o discernimento espiritual, ele é pontual por esses dias. O discernimento de espírito também. No Novo Testamento, a ideia de discernimento envolve a capacidade de distinguir a verdade e o erro, né, o que é verdadeiro e o que é falso, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é do Senhor. Nós temos o discernimento natural. O que é o discernimento natural? Aqui, né, todo mundo que está assistindo, ouvindo esse vídeo, tem um discernimento natural. Por exemplo, a gente nasce com isso. Você sabe o que é o certo e o errado. Então, por exemplo, eu tenho esse celular aqui. Eu sei que se eu jogar ele no chão, ele vai quebrar. E isso não precisa de muita revelação nem discernimento. Eu tô só sendo um pouco, tentando ser um pouco muito simples para explicar, que tem discernimentos que são natural. Você sabe que é errado roubar algo. Então, você nem precisa discernir muito, mas você sabe o que através do discernimento natural, o que é certo e o que é errado. Ou a fonte de algo, por exemplo. Tem coisa que você bate o olho, naturalmente você fala, gente, isso não tá correto. Não é normal, é um discernimento natural que a gente tem. Nós temos também um discernimento através da maturidade, né? A Bíblia diz em Hebreus 5:14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse discernimento também é um discernimento que vem através da maturidade, mas também é um discernimento natural das coisas. Nós temos também o que a Bíblia diz o dom de discernimento de espírito, que diz lá em 1 Coríntios 12, 7, do 7 ao 11, diz assim: a manifestação do espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso. Então, a outro, Deus deu o discernimento de espírito. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, que o dom de discernimento de espírito é o espírito que dá conforme a vontade dele. Então, nós temos dons, eu pelo menos me movo nos dons espirituais, acredito, né, nos dons, a nossa igreja também, uma benção, a gente acredita bastante nos dons, mas fora os dons espirituais ou o dom de discernimento de espírito, a gente precisa discernir as coisas por esses dias. Tem muita gente sendo enganada, tem muita coisa acontecendo, e a gente tá deixando passar batido e não tá percebendo algumas coisas, ou tá achando muito normal. As coisas estão às vezes, tão absurdas, e a gente tá tratando de forma natural. Então, eu acredito que é um tempo que a gente precisa orar muito, para todas as áreas da nossa vida, a gente ter um discernimento espiritual das coisas, né? De como aquilo que está acontecendo, se vem de Deus, se não vem. Tem coisa que parece que é de Deus e não é. Recentemente, eu tenho visto muitas notícias, muitos escândalos, e eu não tô aqui para falar sobre isso, porque Jesus é bom, Deus é bom, Jesus é maravilhoso, tudo que ele faz é perfeito, e às vezes o homem estraga, coloca a mão, estraga, faz coisas que é da vontade dele, faz coisas guiado pelo inimigo, não através do Espírito de Deus, mas acabam envergonhando o evangelho.
E talvez você que está ouvindo esse vídeo, de alguma forma, se você não tiver o discernimento, você acaba sendo enganado em coisas simples. Tem coisas que não é Deus e as pessoas estão colocando o nome de Deus, e são coisas tão absurdas, e as pessoas estão caindo. Então, o discernimento por esses dias, ele é como se fosse uma bagagem, algo importante que a gente precisa ter e acompanhar na nossa vida. A gente precisa ter como base, a gente precisa ter como alicerce por esses dias, nessa estação, o discernimento espiritual. E o Senhor me deu uma passagem muito conhecida, que é lá em Atos, ela vai ser a nossa direção de hoje, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículo 16 também, diz assim, ó. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao nosso encontro uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucros aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles estão anunciando o caminho da salvação. E isto ela repetia por muitos dias. Então Paulo se indignou, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te ordeno, retire-se dela. E ela na mesma hora caiu, ou na mesma hora o Espírito que estava nela saiu. Essa passagem vai contar a passagem de Paulo e Silas, né? Estavam em uma missão, em uma viagem missionária. E quando Paulo e Silas chegam até essa cidade, uma jovem que dava muito lucros para os seus senhores, que tinha um espírito de adivinhação nela, ou seja, ela se movia revelando algumas coisas, mas a fonte da revelação que estava sobre ela era demoníaca, era maligna. E ela trazia lucro, dinheiro, para os seus credores, né? Pessoas ali que é como se ela fosse uma escrava daquilo. E quando Paulo e Silas chegam ali, ela começa, através desse espírito maligno, a gritar: lá vão esses homens, homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Esse espírito maligno que estava nela, estava falando mentira? Não. É tão específico isso, porque eles estavam falando que eles eram homens de Deus, e eram mesmo de fato. Porque Paulo e Silas eram homens de Deus, usados pelo Senhor, guiados pelo Espírito em uma missão específica. Mas depois de muitos dias, ou seja, Paulo não discerniu a princípio ali que era um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que depois de alguns dias, através de discernimento de espírito, Paulo se incomoda no seu espírito e ele vira para aquela jovem que está gritando que eles eram servos de Deus e repreende o espírito de adivinhação que estava sobre ela. Eu quero abrir um parênteses aqui muito grande, porque a gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas que têm acontecido ultimamente. Isso é um alerta mesmo do Senhor. Tem pessoas dizendo: assim diz o Senhor falou, Deus está falando, e não foi Deus. E a gente precisa tomar cuidado a fonte a qual essas pessoas estão se movendo. E como que a gente consegue reconhecer a fonte? Através da palavra. A Bíblia, ela vai nos direcionar. A gente consegue ver se essas pessoas são homens e mulheres de Deus pelos frutos que elas têm, pelo caráter exercitado, se são homens e mulheres que têm usado o nome do Senhor, se de fato aquilo que eles falam condiz com a vida que eles vivem, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tenho visto muitas pessoas, inclusive conversava com uma pessoa recentemente, já tem alguns meses, que pelo celular ela recebeu uma profetada, não era uma profecia, era uma pessoa falando que Deus estava mandando dizer algo, muito aleatório assim, recebeu essa mensagem, mas o que essa pessoa estava falando era exatamente aquilo que a pessoa que estava ouvindo estava vivendo. Mas a fonte era maligna e eu vou explicar o porquê. Porque, biblicamente falando, um falso profeta, uma pessoa que está se movendo nesse espírito maligno de adivinhação, o propósito fundamental, aquilo que está no coração, envolve dinheiro. A fonte é corrompida, não é uma fonte divina. E depois que essa pessoa, ela liberou essa palavra, ela deixou essa pessoa refém da palavra que ela liberou,
de fonte marina, essa profetada, ela deixou essa mulher refém daquilo que ela tinha liberado, porque ela começou a pedir ajuda. E a pessoa que recebeu aquela palavra se sentiu na condição de ajudar, porque ela tinha recebido uma palavra, então ela precisava ajudar, na verdade, essa pessoa. Então, olha para você ver, pessoas usando a internet, que é aqui algo que a gente pode falar coisas boas, para tentar ganhar dinheiro em cima de outras pessoas, e tem muita gente caindo, gente. Não é só dentro da igreja, é fora. A gente precisa tomar muito cuidado por esses dias com esse tipo de manipulação, de adivinhação, de mentira. Se a fonte não é divina, não caia, não receba, não pague, não dê nada para ninguém. Se Deus não mandou, a fonte não é divina, não faça isso. Eu venho com um alerta dizer isso. E é muito triste eu dizer isso, mas é bíblico. A Bíblia nos instrui, a Bíblia diz que isso aconteceria. Né? A gente vê muitas coisas acontecendo, a gente se espanta, você liga um jornal, você não consegue assistir, é tanta desgraça, é tanta coisa ruim, né? Tanta coisa assim pesada, mas o Senhor avisou que isso aconteceria. E por que as pessoas estão caindo? Porque elas não estão discernindo qual é a voz do Senhor, qual é a voz do Espírito e qual é a voz do inimigo. E o inimigo tem vindo de forma camuflada. Você já viu o lobo em pele de cordeiro? É isso? Ele tem vindo de uma forma muito oculta, camuflada, se disfarçando de algo ou de alguém do bem e sendo totalmente usado pelo inimigo para que pessoas caiam. E eu tenho conversado com muitas pessoas que estão feridas espiritualmente, porque o inimigo usou outras pessoas para atingi-las e elas não tiveram discernimento para interromper aquilo e discernir que não vinha de Deus. E elas acabaram ficando chateadas com Deus. Gente, Deus é bom. O caráter de Deus é imutável. A Bíblia diz que Ele é um Pai amável, Ele nos ama. Tudo que tem de bom, a Bíblia diz que vem de Deus. Ele é verdadeiro, a Bíblia diz que Ele é santo. Ele é justo. Se você foi enganado, se alguém te feriu, se você recebeu alguma profetada, se alguém tentou te manipular, não é de Deus. Essa pessoa, infelizmente, ela foi usada pelo inimigo. E às vezes a gente fica muito admirado porque é uma pessoa que é muito eloquente, geralmente, fala muito bem, ora muito bem, prega muito bem. Mas, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, não só dentro da igreja, fora também, fora. Pessoas têm usado o nome do Senhor em vão. Pessoas que têm usado o nome do Senhor para benefício próprio. Pessoas que têm usado o nome do Senhor e a intenção do coração delas é terrível. É terrível. E isso tem feito com que pessoas que ainda não conhecem Jesus cada vez mais se afastem. Mas eu estou aqui para te dizer, se você está ouvindo esse vídeo, se de alguma forma você ouviu uma notícia, algo que falaram, veio até você, que não é da parte do Senhor, e você não conseguiu discernir na hora, eu estou aqui para dizer como um alerta, não foi Deus. Porque Deus não faz isso, irmãos. Quando é de Deus, você sabe. Traz paz, traz clareza. A voz do Senhor é inconfundível. A voz do Espírito, ela é clara, ela é específica. Ela vai nos direcionar no caminho certo. E a Bíblia diz nesse contexto aqui de Paulo e Silas, depois que eles repreendem esse espírito de adivinhação, esse demônio mesmo que usava essa jovem, que era escrava, e ela para de dar ali lucro, porque daí ela não consegue mais revelar através desse demônio o que estava acontecendo. Paulo e Silas, eles são levados até a prisão. E eu também quero abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente que é homem e mulher de Deus e é usado em revelação e profecia, tá, gente? Esse vídeo não é algo assim que eu tô falando só para quem se move em revelação. Eu mesmo tenho um ministério profético, então eu nem gravaria esse vídeo, porque por muitas vezes o Senhor me direciona a liberar, a falar e direcionar palavras proféticas para as pessoas, baseado naquilo que a Bíblia diz, tá, gente? Através do Espírito Santo de Deus. Nunca uma palavra assim, não vou te mandar fazer nada que não seja fora da palavra, direcionamento da palavra da Bíblia. Então, eu sei, existem, tá? Ainda existe, graças a Deus, os verdadeiros profetas, os verdadeiros atalaios, pessoas que têm falado a palavra, pessoas que têm sido pontual, direcionadas pelo Espírito para orar por vidas, para interceder, para liberar palavras. Hoje, esse vídeo é contra pessoas que têm sido usadas pelo inimigo, para que hoje isso seja interrompido. Você não pode mais usar o nome do Senhor em vão. E às vezes você conhece até alguém que faz isso.
Então eu abri esse parênteses para deixar muito claro aqui que Deus ainda fala, amém? Deus ainda fala. A Bíblia diz que antes ele falava só pelos profetas, hoje ele fala por meio do Filho. Então ele fala também para pessoas no meio profético, mas fala também através do Espírito. Se você aceitou Jesus, o Espírito habita em você, ele fala através do Espírito, ele fala através da Bíblia. É a melhor forma de ouvir o Senhor. Então, voltando aqui para a palavra, Paulo e Silas, eles são levados para o cárcere, são açoitados. A Bíblia diz que eles são severamente açoitados por repreender aquele demônio, aquele espírito de adivinhação. E o Senhor, eu já estava com essa palavra esses dias e domingo a minha pastora, né? Um abraço para ela, pastora, uma benção, pastora bonita, ministrou sobre isso no culto. E para mim foi só uma confirmação daquilo que Deus estava falando. Ela ministrou com muita autoridade, assim, foi uma benção. E é a confirmação mesmo daquilo que o Senhor estava falando comigo. Porque Paulo e Silas vão para a prisão por algo que eles estavam fazendo bom, né, da parte de Deus. São açoitados, eles eram cidadãos romanos, não podia acontecer isso. Mas eles são açoitados, são presos. Mas a Bíblia diz que eles fazem algo sobrenatural. Por quê? Lá no versículo 16, capítulo 16, versículo 16, fala que eles estavam indo para onde? Para o lugar de oração. Eles não estavam indo brincar com o nome do Senhor. Eles não estavam usando o nome do nosso Deus em vão, do nosso Abba, do nosso país. Eles não estavam fazendo arruaça, eles não estavam mentindo. Eles estavam indo para o lugar de oração, até que o Senhor dá o discernimento e Paulo age, né? Ele repreende esse espírito. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, quando estão adorando e orando, gente, há um poder na oração e na adoração tão grande, tão grande, tão grande. Talvez você está ouvindo esse vídeo e não tenha noção disso, mas a adoração e a oração são uma ferramenta espiritual tão poderosa que Deus nos dá para que a gente use, sabe? De alguma forma o Senhor está hoje direcionando você a orar e a levantar um altar de adoração na tua casa. Porque a Bíblia diz que enquanto eles faziam isso, estremeceu, um terremoto aconteceu. Ali naquele cárcere, todos foram soltos e libertos. A cadeia ali abriu, as grades se romperam, cadeados caíram por terra. A prisão ali foi aberta através da oração e da adoração. E a gente que se move em oração, a gente acaba tendo muito discernimento de espírito de algumas coisas que estão acontecendo espiritualmente. E por esses dias eu tenho percebido que a gente precisa orar mais pelo discernimento de espírito. A gente precisa orar mais, exatamente isso, pelo discernimento de espírito. Se você talvez nunca fez essa oração, comece a orar. Porque o Senhor está tentando te mostrar algumas coisas dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua parentela. Você está às vezes com uma pulga atrás da orelha e você fala assim, eu tô com uma impressão, uma sensação ruim. E você não está ainda discernindo. E através do discernimento espiritual é que você vai ter clareza daquilo que está acontecendo espiritualmente. Um intercessor, né? As pessoas que já intercedem, elas já se movem nesse dom. Mas a intercessão é para todos. E o discernimento, como uma maturidade, precisa ser para todos nós. Nós precisamos discernir o bem e o mal, o errado do certo, as coisas que estão acontecendo. E tem pessoas que têm esse dom latente na vida delas. Paulo, através do dom de discernimento, ele só percebeu através desse dom que estava nele, que o que estava se movendo na vida dessa mulher era um espírito de adivinhação, né? E o discernimento de espírito, ele vem para trazer clareza por esses dias. A Bíblia diz assim, segundo aos Coríntios 11, 14, e não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Tem coisas que é tão reluzente, a gente fala, uau, é de Deus, e a fonte é maligna. A Bíblia diz que o inimigo, ele pode se transformar em um anjo de luz, gente. A gente precisa muito, muito do discernimento de espírito por esses dias. 1 João 4:1 diz assim, amados, não creiam em todo espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus. E a gente precisa muito, 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 muito tomar cuidado. Porque quanto mais a igreja cresce, quanto mais crescem os dons espirituais, quanto mais o Espírito começa a manifestar a glória dele, a presença do Senhor no meio das igrejas, no meio das pessoas, mais o inimigo tenta de forma camuflada ganhar forma.
E o Senhor está dando discernimento espiritual para pessoas. E já deu para algumas pessoas. Você já tem discernido que aquilo que está acontecendo não vem de Deus. Às vezes ninguém viu. O discernimento do Espírito, ele é uma impressão. Você consegue discernir antes de todo mundo. Então você bate o olho e você fala, ixi, não é aquilo que a pessoa está falando. É batata. Passa alguns dias ou algumas semanas, acontece algo. Porque através do discernimento, você já tinha discernido que aquilo não era de Deus. Não era. Eu já conversei com pessoas, às vezes eu tá falando com elas, conversando assim, normal mesmo. E através do discernimento, elas estão falando de forma tão eloquente, parece tanta verdade, e o Espírito Santo está dentro de mim falando, é mentira. Tá mentindo. E às vezes eu olho aquilo, até eu fico um pouco assim, meu Deus, né? Porque o discernimento espiritual, ele vai mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. O que é de Deus e o que não é. O que é verdade e o que é mentira. Às vezes a pessoa está falando de forma parece muito eloquente, muito verdadeira, e o próprio Espírito vai falar para você, não é. Não aceita isso, não aceita essa palavra. Não coloca essa pessoa dentro da sua casa. Ah, mas ela tá de boa intenção, vou deixar ela entrar dentro da minha casa, vou deixar ela passar alguns dias. O Espírito tá trazendo discernimento para você, não traz. Isso vai prejudicar a tua casa, vai prejudicar a tua família, vai prejudicar seu casamento. Não, mas eu vou colocar lá na minha mesa. Não coloque pessoas que Deus não mandou. Não abra a porta da sua casa para pessoas que Deus não mandou abrir. Eu vejo agora, espiritualmente falando, muito especificamente, pessoas que abriram a porta da sua casa para abrigar outras pessoas. Não veio do Espírito essa direção, não veio. Você não teve discernimento. E você foi prejudicada. Prejudicada. E você disse, Senhor, mas eu fui ajudar, a intenção do meu coração era boa. Mas o Senhor está dizendo, eu não pedi para você fazer isso. Tá vendo que às vezes até para aquilo que a gente quer fazer de forma boa, a gente precisa discernir se essa é a vontade de Deus. Tem pessoas tomando decisão sem discernimento nenhum, sem sabedoria nenhuma. Entrando em lugares, em coisas que Deus não mandou, porque você não conseguiu discernir que não é de Deus. Nem tudo que reluz é luz, é ouro, gente, é coisa boa. Tem portas que se abrem que não é de Deus, e você fala, não, mas eu vou ganhar X. Você vai ganhar X, mas você não discerniu que esse valor está te roubando da presença de Deus. Você está saindo fora do propósito. O Senhor está sendo bem específico com alguém. E o Senhor está falando para você. Eu já estou te dando esse discernimento há um tempão. Você está ganhando muito bem. Mas o teu coração está ficando fora do propósito. E como a gente consegue ver ao Senhor dentro de uma porta grandiosa? Através do discernimento, da sabedoria e da palavra. Tem pessoas se perdendo no propósito por falta de discernimento espiritual, por não conseguir ouvir o Senhor por esses dias, por não ouvir o Senhor, por não ter clareza. Você está, às vezes, ouvindo todo mundo, menos o Senhor. Então, é dias que nós precisamos muito discernimento de espírito e tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. Diz em João 10, 27, que quanto mais conhecemos a voz do nosso pastor, menos somos enganados, né? Na verdade, a Bíblia diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem conhece a voz do bom pastor não é enganado, porque sabe que aquela voz é do Espírito. A Bíblia diz em Romanos 8,14, pois os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados através do Espírito. E eles têm discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo. Deixa o Espírito te guiar. Outra passagem interessante é lá no Evangelho de Lucas 22, 31, quando Jesus ele repreende Simão, que é Pedro. Pedro tinha acabado de receber uma revelação divina de quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação não tinha vindo para ninguém ainda. Até então ele era conhecido como Jesus, mas ele fala assim, de que forma, né? Estão dizendo que eu sou quem eles dizem que eu sou. E a revelação vem ali para Simão Pedro. Você é o Cristo, filho do Deus vivo. E ele fala, pois bem, essa revelação que veio para você, Pedro, né, Simão? Então, Jesus também tinha o discernimento de espírito, né? Jesus é perfeito em tudo. E a Bíblia diz que, lá no Evangelho de Mateus 16, 23, Pedro... a passagem de Mateus 16 ela é incrível, mas o 23 aqui eu vou deixar ela aqui enfatizada, mas aqui Jesus, ele faz algo assim através de discernimento tão poderoso, porque Jesus faz uma pergunta,
né, para os seus discípulos. Ele fala assim, quem eles dizem que eu sou? E aí a Bíblia diz que algumas pessoas ali, né, na verdade na multidão, fala assim, uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é Elias. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e quem vocês dizem quem eu sou? E a Bíblia diz que Simão, que é Pedro, recebe uma revelação do Pai e fala assim, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa revelação foi a primeira, assim, de que Jesus era o Cristo. E Jesus fala, pois bem, né, eu vejo que essa revelação veio do Pai. E a revelação ali de Pedro veio através do Espírito. Mas em um curto período de tempo, Jesus continua falando e Pedro começa a repreender Jesus. E aí Jesus fala assim para Pedro, arreda-se Satanás, para Pedro não, que estava ali, né, por detrás. Arreda-se Satanás. Jesus virou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aqui, Jesus, através do discernimento, ele está repreendendo um espírito que estava ali atrás de Pedro. Mas Pedro tinha acabado de falar através de Deus, da revelação de Deus, que Jesus era o Cristo. E daqui a pouco, por fração de segundo, um tempo depois, Jesus já repreende algo ali que estava agindo na vida de Pedro, que não era de Deus. Olha como é rápido as coisas. Se a gente não vigiar, a gente precisa estar vigilante. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Se a gente der brecha e não estivermos vigilantes, aquilo que parece ser bom, o inimigo ganha brecha, ganha espaço, ele começa a agir de forma negativa e às vezes as pessoas não estão percebendo que foi através da legalidade que o inimigo está agindo na vida delas. Você precisa discernir que as coisas que estão acontecendo na sua vida e na sua casa, através do discernimento por esses dias e a clareza que o Senhor vai te dar, a sabedoria, que não é de Deus e você precisa se posicionar, orar e repreender isso. A única voz que nós precisamos ouvir é a voz do Espírito. E o único Espírito que temos que se mover espiritualmente é o Espírito de Deus. Então o discernimento ele vem para apurar, ele vem para trazer clareza para a gente. Coisas que o Senhor vai mostrar para você por esse dia, vai revelar o teu interior, que não é de Deus. Amizades que você já está desconfiado, Senhor, será que é? Deus vai trazer clareza, não é. Através do discernimento. Pessoas são retiradas às vezes da nossa vida. E a gente precisa entender que é o Senhor trabalhando. O discernimento espiritual, ele não é uma desconfiança das pessoas. Por exemplo, eu oro para ter o discernimento, agora eu começo a desconfiar de todo mundo. Eu desconfiar do meu marido, do meu amigo, do meu vizinho. Não. É algo que vai naturalmente crescendo em nós e ganhando maturidade. Ele não é para trazer desconfiança, mas é uma sensibilidade que o Espírito Santo nos traz. É a capacidade dada por Deus para distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, o que vem da luz, o que é das trevas, aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede. E nós, como igreja, aqueles que servem ao Senhor, conhecem a voz do Senhor, precisamos por esses dias do discernimento de Espírito. Se você também, talvez de alguma forma não tenha uma intimidade com o Senhor, mas está sendo enganado pelo inimigo, eu oro para que você comece a discernir com clareza o que vem de Deus e o que não vem do Senhor. Ore por esses dias. Peça para o Senhor discernimento das coisas. Peça discernimento para tomar decisão, peça discernimento para colocar pessoas dentro da sua casa, peça discernimento se essa sociedade vem de Deus ou não, peça discernimento porque às vezes tem pessoas próximas de você fazendo coisas estranhas e você já está incomodado no teu espírito. Por quê? Porque a fonte não é divina, é maligna. E Deus já está te mostrando, você está duvidando. Esse é um vídeo de alerta, de muita oração, de muita vigilância para você. Paulo e Silas, através do discernimento, oraram, adoraram ao Senhor depois de repreender esse espírito. E a Bíblia diz que caiu ali as grades, sabe? Cadeias foram interrompidas. E eu creio que nessa noite o Senhor está abrindo cadeias espirituais. Você vai começar a discernir que essa prisão espiritual que você está te prendendo, está te amarrando, está te paralisando. Não vem de Deus. Mas Deus me colocou nessa situação de ficar preso, de ficar enfermo. Não foi Deus. Não foi. O Senhor não vai te usar como um amuleto para trazer destruição, para ele provar que ele é Deus. Ele não precisa fazer isso. Essa prisão que você está, não foi Deus que te colocou espiritualmente, foi o inimigo. O Senhor está trazendo clareza e discernimento. É um vídeo que pessoas vão romper. Tem pessoas que estão presas, espiritualmente falando, estão em cativeiro. Eu vejo grades espiritualmente falando.
E o Senhor está rompendo isso. O Senhor está trazendo clareza. Tem pessoas que foram feridas mesmo, porque confiaram em pessoas que disseram homens e mulheres de Deus, e você foi enganado. E você disse: Senhor, não vou acreditar mais em ninguém, nem em você. E o Senhor está sendo muito específico com você. Eu não disse nada disso. Eu não usei essas pessoas. Deus está dizendo para alguém: eu não fiz isso. E você sabe, você que está escutando esse vídeo, você sabe que o Senhor está falando com você. Confie no Senhor. A Bíblia diz que precisamos descansar e confiar nele. Ele é verdadeiro. A Bíblia diz que ele é justo e ele é bom. Então, que por esses dias você ore pelo discernimento de espírito. Que o Senhor traga clareza sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre as suas decisões, sobre o seu ministério, sobre aquilo que você vai fazer, pessoas que estão na sua volta, pessoas que você trabalha junto, que você tem percebido algumas coisas diferentes, e através do discernimento você vai ter clareza daquilo que é certo ou errado, aquilo que é espiritual, a fonte, se é de Deus ou se não é, se é maligna, se é algo emocional. Através do discernimento você vai conseguir fazer isso, amém? Feche seus olhos. Eu quero orar e eu quero pedir que, antes de orar, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, que você envie essa mensagem para pessoas que têm, de alguma forma, têm sido enganadas ou não. Ou esse vídeo é para você que precisa discernir por esses dias as coisas de Deus com mais clareza, amém? Pai, eu quero já te agradecer, Senhor. Porque eu creio que através dessa palavra, Senhor, muralhas vão cair, cadeias, Senhor. Cadeias serão rompidas, pessoas serão libertas, prisões que o inimigo criou, Senhor, de uma forma sorrateira, como se fosse a imagem do Senhor. Essa imagem distorcida de quem Deus é está caindo por terra. Pai, eu oro para que o Senhor traga sobre essas pessoas que estão escutando esse vídeo sabedoria, discernimento espiritual, clareza. Senhor, que elas possam ver, Pai, meu Abba, que elas possam ver aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. A fonte, quando é divina, ela é verdadeira. Ela é específica, ela é clara, ela é organizada e ela é bíblica. E aquilo que não é do Senhor, por mais bonito que seja e grandioso, Pai, que o Senhor possa trazer discernimento para essas pessoas e que elas possam ver, Pai, que tem coisas que não vêm de Ti, Pai. Senhor, que essa ação do inimigo seja paralisada e que elas possam, através do discernimento espiritual, Pai, tomar decisões por esses dias. Tira, Pai, o engano no meio do Teu povo. Tira o sofisma, Senhor. Traz, Senhor Jesus, clareza, Senhor, na audição delas, elas tenham ouvido outras vozes, que elas possam ouvir somente a Tua voz, Pai. Abre os ouvidos dessas pessoas. Traz clareza na visão, Senhor. Traz sabedoria, discernimento a respeito de coisas que elas têm visto, Pai. E que através do Teu discernimento, elas vão, Pai, entender que é o Senhor. Pai, tira pessoas de lugares que elas entraram por decepção e não foi o Senhor que as colocou. Traga essas pessoas para fora, Pai, por esses dias. E mostra para elas, Pai, aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor tem é bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então Deus é bom o tempo todo. Pai, que a Tua bondade e misericórdia alcance cada vida. E que através do discernimento elas possam fluir, Pai, no Teu Espírito. Que a única fonte que elas possam fluir é através do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua verdade prevaleça, Senhor. Que coisas que estão em oculta por esses dias sejam reveladas. E que o Senhor traga transparência, Senhor Jesus, verdades, Pai, que precisam ser, Pai, colocadas, Senhor, em evidência, Senhor, em vida de pessoas aqui, Pai, que tem sido enganada pelo inimigo. Pai, traga a verdade, a luz da Tua palavra, Pai, sobre elas e sobre a casa delas. Eu quero declarar as Tuas bênçãos e que sejam, Pai, uma semana e dias, Pai, de discernimento espiritual das coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Já te agradeço que ficou até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.